Graças a Deus por mais um programa, A Mesa com Simone Braça. Agradeço a Deus pela sua companhia, agradeço a Deus pela presença dEle aqui conosco, porque sem a presença dEle a gente não chega a lugar algum. Pode ter certeza disso. Eu quero hoje convidar a você a estar conosco durante todo esse programa. E também nós vamos estar iniciando hoje uma série sobre a importância do voluntariado. E o tema de hoje é o voluntariado e o reino de Deus. Será que tem alguma coisa a ver? Há um link entre o reino de Deus e o voluntariado? A Bíblia fala sobre esse assunto? Será? Com certeza. A palavra de Deus eu vou mostrar aqui para você no livro de João, no capítulo 13, no verso, olha só, do 12 ao 17. Diz o seguinte, olha: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha só, Jesus que está dizendo isso. Se eu sou mestre e senhor, eu estou te ensinando que você, olha, meu discípulo, você cristão, deve então, lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, eu digo a você que na palavra de Deus, ela tem um exemplo tremendo do nosso Senhor Jesus, o Mestre. Ele ensina aqui que se nós temos a sua natureza, se somos discípulos dele, então aqui está mostrando que Jesus era Senhor, Mestre, e foi lá e lavou os pés dos discípulos. E ele disse: se você é meu discípulo, vocês têm que fazer o que eu fiz. Se fizer assim, será bem sucedido. Então ele diz: olha, ajude um ao outro. A nossa série sobre o voluntariado e o reino de Deus inicia com uma convidada que é nossa amiga querida, uma empresária, a Vanessa Bertondi. Ela é empresária, ela tem um currículo aí invejável, ela é casada, ela é uma empresária bem-sucedida. Ela, no final do programa, ela vai falar sobre a sua empresa, que isso é importante, faz parte do perfil do nosso programa, porque nós queremos mostrar aqui que as mulheres cristãs e não cristãs devem ser empoderadas, sim, mas devem também mostrar a sua vocação sacerdotal, por que não chamar assim, né? Também porque é necessário, porque ela traz aí exemplo para outras mulheres. A nossa querida Vanessa, ela está aqui conosco. Ela é empresária e ela vai me ajudar aqui hoje. Vanessa, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Vanessa, você é uma administradora de empresa, você atua em eventos, moda, né? A sua empresa é uma agência, né, de modelos e escola de atores. E tem um currículo aí, São Paulo, no Vale do Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, inclusive com algumas redes de televisão grande aí do nosso Brasil, que você tem, inclusive, contratos internacionalmente aí com a sua agência. Bom, mas hoje
o nosso tema é outro, né? Eu quero que você coloque aí para nós como você consegue tempo, né, na sua agenda, além de ser mãe, casada, em ser empresária, você consegue ser voluntária. Então vamos lá. O nosso tema é o voluntariado e o reino de Deus. A Vanessa, ela é evangélica, ela é da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério Taubaté, e ela tem faz parte de um trabalho maravilhoso que depois, no final do programa, a gente vai colocar aí uns flashzinhos desse trabalho. Ela é voluntária num trabalho com moradores de rua. Ela ajuda a servir marmitex para os moradores de rua. Vanessa, o que te motivou ao voluntariado? Primeiramente, quero agradecer o convite, é um prazer, uma honra estar aqui, pastora Simone. E o que me motiva é o amor pelas vidas. Eu acho que essa urgência, né, de levar a luz, que é Cristo Jesus. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Eu falo para minha família, para meus amigos, funcionários, que tira títulos, rótulos, profissão, cargo, e o que sobra são seres humanos. Um ser humano que depende do outro ser humano. Então, eu acho que esse amor que a gente faz é algo que Deus deixou para a gente, né? Ele disse, amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que o voluntariado é algo que tem uma frase que eu guardo muito para a minha vida, que diz assim, evangelize sempre, se necessário use palavras. Então eu acho que esse amor que a gente tem de levar os necessitados, o pão da terra, que é um alimento, mas também o pão dos céus, que é Jesus, é algo que move bastante. E a gente vê milagres, a gente vê transformação. Então é o amor, né? É o id, de levar a palavra, levar aqueles que precisam, algo que pode mudar a vida deles. No livro de João, ainda no livro de João, eu gosto muito do livro de João, no capítulo 3, no verso 16, Vanessa, nós temos um versículo muito chave do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer por nós. Isso aí foi um ato de voluntariedade tremenda de Jesus e de Deus também. Então a gente percebe que o que Jesus também foi motivado por esse amor, né? Então o que motiva você a fazer algo pelo outro é o amor. E quando você vê aqui no livro de João, no capítulo 13, nesses versos do 12 ao 17, a gente vê que Jesus, ele traz isso como exemplo para nós, né? Então, olha, fica com a gente aí, no próximo bloco, nós vamos estar falando se existe uma diferença, Vanessa, entre meio de vida e missão de vida. Essa série sobre o voluntariado é muito bom a gente, no primeiro programa, esclarecer sobre isso. Há uma diferença entre meio de vida e missão de vida? Fica com a gente volta já. Estamos de volta com o programa A Mesa com Simone Brassa e o nosso tema é o voluntariado e o reino de Deus. No primeiro bloco, a nossa convidada Vanessa respondeu a motivação que ela tem para ser voluntária num projeto com moradores de rua, projeto Mãos que Alimentam. E ela disse que foi o amor, sim. Eu acho que é o princípio de todas as coisas, porque a palavra de Deus em 1 Coríntios 13 diz isso, olha, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu cante, se eu não tiver amor, nada disso vale. Então esse é o principal motivo, sim, que você deve fazer qualquer tipo de trabalho voluntário. E a nossa pergunta agora, Vanessa, é a seguinte, existe uma diferença entre missão de vida e meio de vida? Você é uma empresária,
Você como empresária é o seu meio de vida, é o seu ganha-pão, é a sua profissão. E a sua missão, eu entendo, lá no projeto você está numa missão. Existe essa diferença? Existe. E a diferença é que é o trabalho, no caso eu trabalho com moda, com arte, lá eu tenho o meu emprego, né, o meu ganha-pão, e um trabalho feito por todo o Brasil, estamos aí presentes em várias regiões. E lá na igreja nós temos, a minha missão é de ajudar o projeto a essas pessoas necessitadas e separar, né? Existe essa possibilidade da gente conciliar, mesmo sendo profissional, viajando, a gente sempre está no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Uberlândia, São Paulo, mas nós estamos ali também na igreja, servindo ao próximo, aos necessitados, estando junto com aqueles que precisam. Então, tem diferença, que é o meio de vida, e a missão da minha vida é fazer a parte de estar junto daqueles que precisam e estar disponível para a igreja para o que for necessário. Porque, pastora Simone, nós temos uma vida profissional, a igreja tem ali os seus projetos, e nós, como voluntariado, estando disponível, nós formamos o corpo de Cristo e a gente consegue, através disso, alcançar aqueles que ainda não encontraram esse caminho, que é Cristo Jesus. Eu falo que o que nos move a fazer um trabalho é ver pessoas passando necessidade, pessoas doentes, e elas não sabem como, e a gente sabe que existe um que tem poder para todas as coisas, que é Jesus. Então, estar disponível para fazer a obra de Deus é algo que é maior, e no resto, Deus acrescenta. Então Deus fala, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como profissional, a gente faz essa separação, né, e ficamos à disposição dos pastores, da igreja, dos projetos, e essa missão de vida é o que nos move, é o que nos preenche e que faz a gente ir em frente e saber administrar, ter tempo para todas as coisas, que a própria palavra diz que há tempo para todas as coisas, e apesar dessa vida contemporânea, corrida, do dia a dia, né, a gente consegue sim, com amor, estar lá disponível para fazer o que precisa. E com isso, agradar, né, o coração do Senhor e, enfim. Vanessa, a gente percebe que há uma dificuldade. As instituições filantrópicas, as entidades espalhadas aí pelo Brasil todo, inclusive tem um site sobre a questão do voluntariado para você se candidatar. E também nas igrejas, eu percebo que as igrejas, elas não conseguem desenvolver outros projetos por falta de mão de obra, por falta de pessoas, de profissionais disponíveis, e até mesmo nas instituições, profissionais que se dediquem, como você, se dedica um tempo para poder servir ao próximo. O Brasil, ele é considerado hoje, 80% da população brasileira são cristãos. Então, olha só, 80% cristãos. Cristão é discípulo de Cristo, hein? É discípulo de Jesus, e nós acabamos de ler aqui. Se você tem a natureza de Jesus, se você é discípulo de Jesus, você tem a obrigação, você tem a necessidade de servir ao próximo como Jesus serviu. Então, diante dessa reflexão, Vanessa, faça um convite aos colegas, né, aos profissionais. Nós estamos aí em um cenário de pandemia. Como que nós estamos precisando de pessoas, de profissionais que possam doar o seu tempo para poder atender ao próximo. Quantas pessoas estão necessitadas, estão com fome, precisando de ajuda também? Sim. Irmãos, profissionais, você que é advogado, médico, enfermeiro, informático, independente do que você atua, do que Deus capacitou, né, e presenteou e abençoou a sua vida, a sua família. Estamos vivendo sim momentos difíceis, mas não há satisfação maior do que você se disponibilizar para a obra do Senhor e ver o agir e o trabalhar de Deus. Eu estive, pastora Simone, na terça-feira da semana passada, na casa de uma pessoa, de um casal que são cristãos, e a sua filha estava com depressão há alguns dias. E a minha mãe é cliente deles, e sempre via a moça lá na loja, uma jovem, e há um tempo minha mãe não via, perguntou, e ele disse que faz dias que ela está em casa, no quarto, trancada. Minha mãe se sensibilizou, me contou, ofereceu a ele que nós fizéssemos uma visita, fôssemos orar, e a gente foi.
E chegando lá até me surpreendi bastante, porque pensei que a moça fosse estar aguardando pela gente, mas não, estava só o casal e ela trancada dentro de um quarto com tudo apagado. Perguntei se ele havia comentado, né, se ela sabia da nossa vinda. Eles disseram que não, a gente bateu na porta, comecei a orar ali em espírito de oração, essa jovem saiu e, resumindo aqui ao término, ela estava rindo. E os irmãos, né, o casal, os pais, ficaram muito felizes porque disseram que só aquele sorriso dela já valia muito. Contei toda essa história, irmãos, porque essa é a nossa satisfação, o bem que a gente faz quando a gente se dispõe, não somos nós que fazemos, porque nós não somos nada. Quem age é o próprio Deus, é o Espírito Santo do Senhor. E eu digo que quando o Senhor, né, quando nós falamos para o Senhor, eis-me aqui, né, e falamos isso com verdade, Deus sabe que pode contar com as nossas vidas. E nesses momentos difíceis são muitas as pessoas necessitadas, são os moradores de ruas, são pessoas da nossa vizinhança, são às vezes parentes nossos. E a gente sempre no automático da vida, nessa vida corrida, às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes. Então eu faço um chamado, um convite para todos os irmãos, para estarem sim envolvidos com a igreja, para que a gente possa alcançar mais almas e que a gente possa levar essa luz, Jesus, que tem todo o poder para mudar qualquer história. E ele entra com providências. Eu costumo dizer que quando o Espírito Santo de Deus está com liberdade para trabalhar, milagres acontecem, maravilhas acontecem. Como esse exemplo dessa passagem que nós estamos aqui mencionando, como a pastora Simone, né, falou, da passagem ali de Jesus. Eu acho lindo, e trazendo essa passagem como exemplo para a nossa vida, Jesus começa falando, mas primeiro ele começa praticando, depois ele entra na teoria. No momento que ele está ali lavando os pés dos servos, a gente pode tirar muitas lições disso. Uma delas é que ele primeiro pratica, depois ele fala. Ele diz para a gente lavar os pés uns dos outros, ele não fala para lavar o dele, né, como o Senhor, ele fala para lavarmos uns dos outros, cuidarmos uns dos outros. Então, nosso mestre nos ensinou esse caminho. Eu costumo dizer que não adianta ouvirmos a palavra de Deus, ela entra pelo ouvido e sai pelo outro. Não, temos que praticar, como essa própria passagem finaliza dizendo, que aqueles que conhecem a palavra e as praticam são bem-aventurados. Então, cabe a mim e a você, olha, arregaçar as mangas e atender ao pedido de Jesus, do nosso mestre. Vamos ajudar um ao outro. No próximo bloco a gente vai finalizar com um versículo da palavra de Deus no livro de Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta. E também as obras sem fé também nada vale. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Mesa com Simone Braça, com esse tema aí que vai ser uma série aí de programas falando sobre o voluntariado e o reino de Deus, a importância de você servir ao próximo. Nós estamos com a nossa amiga empresária Vanessa e ela agora vai colocar para a gente aí, Vanessa, no capítulo 2 do livro do Tiago, aqui na Bíblia Sagrada, esse livro que eu amo tanto, está dizendo assim, olha, a fé sem obras ela é morta. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveita virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e em tuas obras, e sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé e pelas minhas obras. Olha que texto tremendo para fechar esse nosso programa. A fé sem obras. Eu acredito que como cristãos nós temos o dever de seguir o que o mestre ensinou. Nós temos sim, né, que fazer a obra do Senhor, naquilo que Deus confia das nossas vidas, que é justamente de levar os necessitados, as pessoas que estão ao nosso redor, de repente estar disponível na igreja,
né, e levar o Evangelho, levar a luz que é Cristo Jesus, né, pregar, ajudar os necessitados. Tem pessoas de repente precisando e a gente tem condição, se nós nos unirmos e nós fizermos, a gente vê o resultado. Então acredito que não é só questão de fé, é questão hoje sim da gente mostrar como cristãos aqui nessa terra, que a gente unido como corpo de Cristo, a gente pode fazer a diferença, a gente pode ajudar e com isso alcançar e salvar almas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e muitos são os necessitados. A palavra diz que é grande a seara e são poucos os ceifeiros. Não é momento de estarmos sentados na igreja cultuando ao Senhor, isso é maravilhoso, estar em comunhão e união com os irmãos, mas é momento sim de mostrarmos né, o diferencial dos cristãos, que é ajudar, é ir em busca dessas pessoas que estão aí no mundo perdido e que ainda não encontraram caminho. Então eu acredito que naquele grande dia Deus conta com as nossas vidas e a gente tendo a oportunidade de ajudar e não ajudar, essa recusa, eu creio que isso às vezes retém bênçãos da gente. Eu creio que a gente está aqui para justamente fazer o que precisa e estar disponível. Olha, que programa rico. Nós estamos aí, Vanessa, em um período difícil para todos, para o mundo de forma geral. Agora você imagina, né? O Brasil com tantos cristãos, com tantos profissionais. Então você vê que há uma diferença entre meio de vida e missão de vida. Então nós convidamos aqui aos cristãos que eles possam assumir a responsabilidade do voluntariado, porque a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta dessa nossa fé. Não vai ser, quando chegarmos diante de Deus, lá no juízo final, sim, porque isso nos aguarda. Quando chegarmos lá, Deus não vai fazer uma sabatina aí teológica, dizer quem foi Flávio Joséfo, quem foi os profetas maiores, os profetas menores. Deus não vai falar isso, nada sobre isso. Sabe o que, que Deus vai te questionar? Sabe o que, que Deus vai te trazer à memória? Olha, estive nu e você não vestiu a mim. Estive com fome e não me deste o que comer. Estive com sede e não me deste um copo com água. Estive com frio e não me acolheu. Estive preso e não me visitou. Estive doente e não foi lá me ver. Então é isso que Deus vai dizer para nós. Cuidado, Simone, cuidado, Vanessa, cuidado você aí, porque isso nos aguarda. E ele vai dizer, olha, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, eu não vos conheço. Né? Então, e aí 1 Coríntios 13 diz assim, olha, não adianta ter dons de profecia, de ensino, de mestre, não adianta ter a riqueza toda no mundo, mas se eu não conseguir distribuir isso, os meus dons, os meus talentos com o outro. Jesus esteve aqui na terra e o seu ministério todo, 33 anos de vida, como que Jesus serviu, como ele deixou isso de exemplo para nós. E detalhe, ele serviu aos seus inimigos também. Judas, ele sabia que Judas iria trair, mas ele foi lá e serviu a Judas na ceia. Ele também serviu a Pedro. Se Jesus tivesse vivido nesse contexto, #TMJ, tamo junto, né? Ele ia dizer para Pedro, Pedro, #tamo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro foi lá, na primeira oportunidade, não, eu não vos conheço, Jesus. Então não faça como Pedro, não negue a Jesus, principalmente nesse momento que nós estamos precisando. Seja um voluntário, seja um profissional voluntário. Eu quero agradecer aqui a Vanessa, a nossa convidada, quero agradecer a todos os nossos parceiros e quero também aqui lembrar que nós estamos numa campanha, Caravana da Solidariedade. Olha aí, mostra aí a sua fé com obras e veja nas nossas redes sociais como que você pode ajudar nos projetos sociais e nas campanhas sociais da sua cidade. Deus abençoe a todos nós e eu profetizo uma vida com abundância na sua vida,
eu profetizo que você vai sair da sua zona de comodismo e vai abençoar com os seus dons e talentos, com as suas riquezas, com a sua empresa, com a sua profissão, a lavar os pés daquele que precisa. Deus abençoe a todos nós.